E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e agora nós vamos com mais um vídeo do mini curso de gramática. Dessa vez nós vamos continuar a falar sobre as orações subordinadas. Nesse vídeo específico vamos tratar das orações subordinadas adjetivas e adverbiais. Então você já sabe, se você está gostando desse tipo de vídeo, então não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, porque isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Então, feita essa apresentação, vamos para a aula. Então aqui vamos começar com uma definição básica sobre as orações subordinadas adjetivas. São aquelas que exercem a função de adjunto adnominal. Então, sim, se comportam, até pelo próprio nome, como adjetivos em relação à oração principal ou a termos dela. Essas orações sempre são iniciadas por um pronome relativo, que, qual, etc. Aqui nós temos dois exemplos. O livro que li é muito interessante. Esse que li relaciona-se com o livro. Ele determina o livro, especifica o livro que li, não é um livro qualquer. Então ele exerce perfeitamente uma função de adjunto adnominal. Do mesmo modo, a outra frase, os objetos que cortam são muito perigosos. Os objetos cortantes são muito perigosos. Então, que cortam exerce exatamente a mesma função de um adjetivo. Então esses exemplos ajudam a mostrar bem que papel exerce as orações subordinadas adjetivas, ou seja, são adjuntos adnominais. Agora nós vamos ver as classificações dessas orações adjetivas. Nós temos dois tipos, as orações restritivas e as orações explicativas. A oração subordinada adjetiva restritiva são aquelas que particularizam o seu referente, restringindo o seu significado. Aqui eu trouxe dois exemplos. A diferença entre eles é o uso da vírgula, então peço que preste bastante atenção aqui. Na primeira frase, há vírgulas. Os objetos que cortam são muito perigosos. E a segunda, os objetos que cortam são muito perigosos. Qual que é a diferença além da vírgula? A diferença é que no primeiro caso, quando eu coloco as vírgulas, eu estou generalizando, então eu estou dando a entender que todos os objetos cortam e por isso todos os objetos são perigosos. Já no outro caso, quando eu não utilizo a vírgula, os objetos que cortam, eu estou restringindo o tipo de objeto, objetos que cortam. Então, pressupõe que há objetos que não cortam. Então, há uma restrição do sentido. A restrição do sentido ocorre por não utilizar as vírgulas. Então, no segundo caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela restringe o sentido, no caso aqui, de objetos. Então, que cortam, uma oração restritiva, que faz essa restrição, enquanto no outro caso, ela é uma oração explicativa. Então, nós vamos falar agora dessas orações. As orações explicativas, ou orações subordinadas adjetivas explicativas, são aquelas que acrescentam informações ao referente, que já foi anteriormente definido e delimitado. Aqui nós temos dois exemplos bem próprios. Os homens que são mortais não aceitam a ideia de morte. Vejam bem, as vírgulas. Quando eu coloco as vírgulas entre que são mortais, eu estou generalizando os homens. Então, estou generalizando esse referente aqui. Então, os homens que são mortais, então todos os homens são mortais, não aceitam a ideia de morte. Se eu, ao contrário, tivesse escrito esse período sem as vírgulas, se a oração adjetiva estivesse sem vírgulas, o que aconteceria? Os homens que são mortais não aceitam a ideia de morte. Aí você teria
a ideia, uma ideia de que determinados homens são mortais e determinados homens não são. Então você dá uma restrição de sentido. Então, como a gente explicou na lição anterior, nesse caso, quando eu coloco entre vírgulas, eu generalizo. Quando eu não uso as vírgulas, eu particularizo, eu especifico. A mesma coisa no segundo exemplo. Todas as crianças devem beber leite, que é um alimento rico em cálcio. Então, eu estou dando uma característica ao leite, que é um alimento rico em cálcio. Se eu não tivesse usando essa vírgula, daria o mesmo efeito que eu expliquei no outro exemplo. Eles devem beber leite, que é um alimento rico em cálcio. Então traria a ideia de que existe leite que não é rico em cálcio e leite que é. Então você gera um efeito diferente. E nesse caso específico, quando eu não utilizo a vírgula, eu gero um efeito de sentido que não é desejado. Por quê? Porque você gera esse efeito que existe leite. Então, você falou leite que é um alimento rico em cálcio, sem vírgula. Então você traz essa ideia. Então tem leite que não é rico em cálcio. Então fica uma ambiguidade, um problema na construção do sentido. E com a vírgula eu elimino esse problema. Porque realmente a ideia que se quer transmitir é justamente essa, trazer essa informação importante para ressaltar que o leite é um alimento rico em cálcio. Então, a vírgula é o ponto diferencial aqui que separa as orações restritivas das orações explicativas. Todas as orações explicativas devem vir entre vírgulas, porque é justamente para evitar problemas de compreensão, como esses que eu expliquei nesse exemplo e nos outros que a gente vai trazer agora. Aqui, meu filho que mora na Itália vai chegar amanhã. E meu filho que mora na Itália, entre vírgulas, vai chegar amanhã. Qual que é a diferença entre esta em que mora na Itália não tem vírgulas e a segunda em que ela está entre vírgulas? Se a gente voltar ao que falamos até então, aqui eu restringo o sentido do filho. Meu filho que mora na Itália. Então está falando especificamente deste filho que mora na Itália. E com isso, traz a ideia, pressupõe-se que a pessoa assim, tem outros filhos que não moram na Itália. Diferentemente do outro caso, meu filho que mora na Itália, ele explica, ele dá a impressão de que apenas um filho. E esse filho mora na Itália. Olha só a diferença. Ele explica a condição desse filho. No caso, seria um filho único. Um filho que mora na Itália. Diferente no outro caso, que pode dar a entender que há mais de um filho e que apenas um deles mora na Itália. Então o fato das vírgulas é muito importante porque ele modifica o sentido. Então se eu quero dar um efeito generalizante, um efeito de especificação, o uso ou não da vírgula vai fazer a diferença. Aqui no caso, se eu quero apenas restringir o sentido, eu não uso vírgulas. Se eu quero explicar ou particularizar, eu uso entre vírgulas. Essa é a principal diferença e é muito importante a utilização das vírgulas, assim, um uso correto, cuidadoso, quando a gente trabalha com orações subordinadas adjetivas, porque isso pode trazer problemas no sentido do texto. Agora nós vamos passar para as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que exercem a função de adjunto adverbial, introduzindo circunstâncias tais como os advérbios, a oração principal. O que vai classificar, vai ajudar a enquadrar essas orações adverbiais no tipo de circunstâncias que elas querem expressar são justamente as conjunções com as quais elas se relacionam. Como embora, tanto que, porque. E dependendo dessa conjunção a gente pode fazer esse enquadramento. Vamos aqui um exemplo.
as conjunções, as orações causais, que são as que exprimem circunstâncias de causa. As conjunções mais utilizadas para fazer o elo entre a oração principal e a oração subordinada adverbial são, como por exemplo, porque não pude ler o livro porque estava muito cansado. Então, oração principal, oração subordinada, uma conjunção causal que faz esse elo e faz com que toda essa oração subordinada adverbial também seja causal. Um outro exemplo aqui, a oração subordinada está anteposta. Como eu trabalhei ontem, hoje ficarei em casa de folga. Hoje ficarei em casa de folga, oração principal. Porque ou como, por ser em virtude de, como eu trabalhei ontem. Então, causa, consequência. Então, como é uma conjunção causal. Fazendo o elo entre a oração principal e a oração subordinada, então a oração subordinada também é adverbial causal. Vamos a mais alguns exemplos e tipos de orações adverbiais. As consecutivas, que são as orações que trazem a noção de consequência. E nós utilizamos conjunções como tanto que, de modo que, de forma que, etc. Aqui nos casos, o bebê chorou tanto que acordou antes da hora. Fato, causa, consequência. Então a consequência é o acordar antes da hora. E o que faz essa relação, uma relação de consecutiva? Sair cedo de casa, de modo que consegui chegar à reunião a tempo. Então, causa, consequência. O fato de ter saído de casa fez com que se chegasse a tempo na reunião, ou chegasse a tempo à reunião. De modo que é que faz esse elo e atribui essa condição, essa classificação de consequência de uma oração, uma conjunção consecutiva, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Por sua vez, as condicionais, que exprimem situações de condição, uma situação indicada pela oração principal e que depende do cumprimento de uma condição. São as orações: se acontecer tal coisa, se acontecer uma coisa, acontece outra. Nesse sentido. Mas não apenas a conjunção ser utilizada. Outras são também como desde que, exceto se, contanto que. Vamos a alguns exemplos. Você poderá usar o carro se colocar seus estudos em dia. Então você tem uma condição. Para usar o carro, há uma condição: colocar seus estudos em dia. Se faz essa ponte e atribui esse caráter condicional à oração adverbial. Uma vez que você tenha entendido essa lição, terá condições de fazer a prova tranquilamente. Então, o fato de ter condições de fazer a prova depende de ter entendido essa lição. Uma vez que, entender a lição é condição para ir bem na prova. Então, uma vez que faz esse elo e atribui o caráter condicional desta oração adverbial. As orações concessivas, que exprimem circunstâncias de concessão de situações inesperadas e contrárias à expectativa formada. Assim, são orações que assemelham, de certa forma, as orações que nós vamos ver mais para frente, as orações adversativas. Só que é uma contrariedade não tão marcante, tão intensa como nas orações que são coordenadas, são as orações adversativas. Aqui se trata de orações concessivas, são ressalvas, são considerações num sentido contrário. Como por exemplo, embora tivesse estudado tanto, deu branco na hora da prova. Então, mesmo que tenha estudado, o resultado, assim, a consequência que isso se sucedeu foi negativa, foi contrária ao que se esperava. E o que ajudou a criar essa relação foi a conjunção embora, que atribuiu essa condição de concessão, concessiva. E outras conjunções, como apesar de, ainda que, ainda quando, são utilizadas para fazer essa relação, criar esse sentido de concessivo. Como aqui, ainda que ganhe muito dinheiro, não conseguirá curar sua falta de caráter. Então,
O fato de ganhar muito dinheiro não vai resolver o problema expresso aqui, curar a falta de caráter. Então você cria uma relação concessiva a partir do ainda que. Outro tipo, as orações comparativas, que expressam relações de comparação, de igualdade, superioridade, inferioridade com a oração principal. Então, aqui se usa muito as conjunções tão, mais, menos, quanto, tão quanto, mais que, menos que, para fazer essa comparação. O verbo da oração subordinada, em geral, um aspecto importante, é omitido. Vamos aqui a alguns exemplos. Sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Então você tem uma comparação entre sensibilidade e inteligência. No caso, uma comparativa de igualdade, que é criada a partir do tão afinado. Então eu tenho a conjunção e mais um adjetivo que estabelece essa relação de comparação entre sua sensibilidade e sua inteligência. Então, tão afinado quanto a sua inteligência. Oração adverbial comparativa. Ou no outro caso, o orador foi mais brilhante do que profundo. Até nós vimos algo nas lições sobre morfologia, em que aqui nós não estamos comparando, nós estamos comparando qualidades diferentes. Então ele foi mais uma coisa do que outra. Então nós temos dois adjetivos diferentes, duas características diferentes, em que uma se destacou em relação à outra. E é aqui que se criou essa relação. Foi mais brilhante do que profundo. Então, essa comparação, no caso um comparativo de superioridade, se dá a partir do mais e os adjetivos mais brilhante, profundo. Então, um exemplo aqui interessante de oração subordinada adverbial comparativa. Agora são as conformativas, que envolvem relações de conformidade, ou seja, algo que é afirmado na oração principal. Então são utilizadas conjunções com conforme, segundo, de acordo com. Então uma reiteração, uma reafirmação de algo que já foi dito, algo que vai ser dito. Como por exemplo, segundo informações de vizinho, é uma relação de conformidade. Então é algo que com base em uma outra coisa, com base em uma informação, com base em algo que aconteceu. Então você cria essa relação que a gente chama de relação de conformidade. Eu agi conforme a legislação em vigor. Então agiu de acordo com algo, em conformidade, em ajuste a algo, no caso a legislação. Aqui nós vemos mais um exemplo de oração conformativa, que envolve conformidade, que envolve ajustamento, enquadramento em relação a uma outra coisa. As orações finais, que exprimem circunstâncias de finalidade, motivação, objetivo declarado na oração principal. Então depende de uma condição expressa pela sua oração subordinada. Vamos a alguns exemplos. Seus pais querem que vocês se dediquem aos estudos para que passem nos vestibulares nas boas universidades. Então, para se chegar a um objetivo que é passar nos vestibulares das boas universidades, é preciso algo mais, que é se dedicar aos estudos. Então, é uma relação de finalidade. Sim. Para chegar a uma coisa, é preciso que uma outra seja atendida. E essa coisa atendida é expressa na oração principal. E a meta, o objetivo, é expresso na oração subordinada, com a ajuda da conjunção final para que. Para que, a fim de que, são conjunções utilizadas para essa relação. Comprei este remédio a fim de combater minhas dores de estômago. Comprei esse remédio. A coisa feita a fim de combater as dores de estômago. A finalidade. Então, para atingir o fim, teve um meio. Comprar o remédio. Então, um meio, um fim. Um meio, oração principal, finalidade, oração subordinada adverbial final, a fim de, conjunção final. Orações proporcionais. Então, expressam relações de proporção ou de gradação no processo verbal existente entre oração subordinada e principal. Então dá um sentido de proporção ou de
aumento ou diminuição gradual, de gradação. E se utiliza, no caso, conjunções como mais, tanto menos, etc. Vamos aos exemplos. A temperatura ambiente aumenta à medida que nos aproximamos do Equador. Então, esse à medida que transmite a sensação de que a temperatura está aumentando. Quanto mais se aproxima da linha do Equador, mais aumenta a temperatura. Essa é a relação que se quer criar. Quanto mais acontece algo, quanto mais, no caso, há essa aproximação, mais há o aumento de temperatura. Então é uma relação de proporção. Que poderia ser menos, quanto mais a temperatura diminui à medida que aproximamos da linha do Equador. Quanto menos. A relação que se quer criar é justamente essa. Assim como no caso, num exemplo, assim, nesse adágio, ditado popular, quanto mais resto, mais assombração aparece. Então, quanto mais acontece uma coisa, mais acontece outra. Então, essa relação proporcional. E as orações temporais, que exprimem relações de tempo, simultaneidade, anterioridade, posterioridade em relação à oração principal. Por exemplo, quando eu chegar à universidade, meus familiares irão me respeitar mais. Então, o respeito se dará no momento que eu chegar à universidade. Então, essa relação, quando uma coisa, um determinado fato acontecer, uma outra coisa também irá acontecer. Então, esse quando estabelece essa relação temporal. Então, a partir desse momento que eu chegar à universidade, meus familiares irão me respeitar mais. Então, quando dá essa relação de tempo, assim como enquanto, assim que, desde que, logo que. Então, assim que dá essa relação, a partir de um momento específico, uma outra circunstância acontece. Darei o recado ao professor assim que ele chegar ao escritório. Então, chegando ao escritório, darei o recado. Então, quando esse tempo específico ocorrer, o recado será dado. Então, há essa relação de tempo entre a oração principal e a subordinada, sendo que assim que faz essa ponte e atribui esse significado temporal. Então, com isso nós terminamos a segunda aula, que fala das orações subordinadas. E na próxima nós trataremos das orações coordenadas e reduzidas, e assim terminaremos este assunto das orações subordinadas e coordenadas, dos períodos compostos, e assim podemos caminhar para os outros assuntos do curso, caminhando já para o seu final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, se vocês gostaram, por favor, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, deixar sua impressão para ajudar o nosso trabalho e a gente poder continuar ajudando cada vez mais pessoas. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.